Bom dia, Coronel Bom Helena. dia. Muito bom poder estar com a senhora para contar um pouquinho da história da enfermagem militar. Igualmente. Nós vamos dar início à nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco sobre quem é Helena. Sim, Seu nome completo, filiação. claro. Meu nome é Maria Helena Costa de Araújo. Sou filha de Maria do Socorro Veras da Costa, falecida, e Pedro Menezes de Araújo, falecido também. Qual foi a data de nascimento da senhora? 20 de 1965. Ok, 1965. 65. Eu estou 59, esse ano eu faço 60 Faz anos. 60 anos esse ano. E a senhora nasceu aonde? A senhora é natural de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Vista Alegre. Meus pais são maranhenses e eu tenho 7 irmãos. Eu sou a caçula de 7 irmãos. É, Desses 7, são 4 maranhenses, 2 paraenses e 2 cariocas. olha só, E eu olha sou só. carioca. Então, por natural, está entre as caçula, né? A senhora chegou a comentar, Sim, caçula. sim. É, estado civil da senhora. No momento eu sou divorciada. Eu casei em 98, aí 5 anos depois divorciei, aí estive amasiada com outro rapaz, aí me separei, agora estou com outro que pretendo me casar. Estamos juntos há 10 anos já. Entendi. Hoje a senhora reside. Aqui, em Muriqui. Vila Muriqui, Mangaratiba. Ok, ok. Nós vamos, Coronel, conversar bastante. Pode ser que nesse período de conversa a gente retorne um pouquinho à sua história, perspectiva de Sim, infância, né? E iniciando aqui uma troca sobre a sua trajetória acadêmica, sim. nós estaremos conversando sobre a enfermagem como um todo, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa formação que hoje nós chamamos de básica e fundamental, aonde se deu, como foi. Sim, sim. Eu vim de uma família humilde. Meus pais, por terem vindo do Maranhão, começaram a se reestruturar aqui. Então, meu pai era pedreiro, virou mestre de obra. Minha mãe era cabeleireira, dona de casa cheia de filhos, né? Então, na minha infância, eu tive muita dificuldade em relação ao estudo. Mas, mesmo assim, eu fiz o meu ensino básico numa escola pública e o segundo grau no colégio particular, Colégio Atenas, que era próximo da minha casa ali, em Madureira. E ali eu já me identifiquei com a biologia, porque eu fiz o curso técnico em laboratório e me apaixonei. Duas paixões minhas, a arte e as ciências biológicas. Que legal. Então, a priori, eu tentei faculdade para biologia. Biologia e desenho industrial. Mas como eu não tinha um embasamento, sempre desenhei bem assim, copiando, mas não tinha um embasamento técnico, eu não fui aprovada, fui para a UFRJ. Não fui aprovada para desenho e também para biologia. Aí eu fiquei, não consegui, aí fiquei na dúvida. Aí veio a perspectiva da enfermagem. Como eu queria, isso em 1991. Não, eu fui para a faculdade em 86. 85 eu queria ingressar no mercado de trabalho urgente. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer que vai abrir as portas do trabalho para mim? Conseguir dinheiro rápido. Aí eu comecei a pesquisar. Na época não existia internet, era tudo por jornais. Comecei a pesquisar qual era a profissão que estava em ascendência na época. Era nutrição e enfermagem. Aí eu, nutrição e enfermagem, eu vou saber o que é enfermagem. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem no Marajoara, extinto. Fui fazer estágio na aeronáutica, Olha, ali nos Afonsos, como auxiliar e gostei. Comecei a se interagir com o paciente. Eu não sabia, era um mundo desconhecido para mim. Comecei a simpatizar, aí eu decidi, vou fazer o curso de enfermeiro. Aí foi quando eu fiz por crédito educativo na extinta Faculdade Gama Filho, Gama Filho. Universidade Gama Filho. Então, o interesse pela enfermagem veio dessa associação de ciências biológicas, Sim, né, e também a vontade de ingressar rapidamente no no mercado, que na mercado. época estava absorvendo muito rapidamente. Entendi. Estava absorvendo muito. Esse curso a senhora fez na Gama Filho, como foi essa experiência Foi muito bom, acadêmica? foi tipo um sonho, porque foi difícil conseguir fiador, que na época teria que ter o fiador.
Foi difícil tudo. Foi difícil passar, conseguir o dinheiro, que nós tínhamos que pagar 3 meses da mensalidade para depois do crédito ser ressarcido. Então foi tudo muito complicado. Teve um momento que eu pensei que não iria conseguir. Só que aí eu consegui, quando cheguei lá, era muito linda a Gama Filho. A biblioteca dela era um andar inteiro, 10º andar. Tinha uma mesa para cada aluno, reservado, claro. Tinha uma sala antiacústica, onde nós fazíamos reuniões. Tinha anfiteatro, tinha piscina, tinha uma série de coisas lá que para mim era tudo novidade. Então eu me encantei pela universidade. O curso foi ali na sede da Gama Filho, em Piedade. Piedade. O laboratório de anatomia era maravilhoso, todo mundo elogiava, porque era um cadáver para 7 alunos. Então nós tínhamos essa vantagem, né, de ter esse acesso. E foi tudo muito bom. Durante esse período acadêmico, você teve alguma experiência acadêmica distinta, como preceptoria, iniciação científica ou algo assim? Não. Foi difícil para mim começar lá, porque eu tive um 2º grau, apesar de ser colégio particular, era um colégio particular do nível um pouco inferior. Então, no primeiro momento, eu fiquei reprovada em biologia, em anatomia, e física e química, e bioestatística. Fiquei reprovada. Então, para não perder o crédito, eu tive que fazer à noite para poder compensar. Então, foi tudo muito complicado. Então, eu ia para lá para estudar e pronto. Nesse período, a senhora residia onde? Você se recorda? Em Madureira. Em Madureira, com meus pais. Um deslocamento não tão longo, né? Eu ia muito de trem. Sempre usava o trem. E terminado o período da formação, então fez ali a graduação em enfermagem. A senhora se recorda o ano que concluiu? Eu concluí em 90. 89, colação de grau em 90. E como eu estava precisando, não querendo ser repetitiva, como eu estava precisando de trabalho com urgência, no 4º período, no 3º período já dava aula na escola, no colégio para técnicos de enfermagem, ali em Madureira mesmo, no Competência, que era Marajoara, onde eu estudei, virou Competência, e também era acadêmico bolsista. E quando eu me formei em 90, eu já tinha passado para residência no Pedro Ernesto, já estava no gatilho, e para o Getúlio. Eu saí startando todos os concursos e passei para a maioria. Então, de cara, lá, a priori, eu já fui logo para o Getúlio e para a residência no Pedro Ernesto. E a residência? Foi residência em que área? Em clínica médica. Em ambas as circunstâncias, Getúlio e... Foi concomitante. Eu fazia tudo assim, muito intenso, dava né? aula, ia para bolsista, e terminou bolsista, já entrei para residência. Aí não gostei do Pedro Ernesto, porque era muito braçal. Com 6 meses um ano de residência, já pulei para o INCA. Fui primeiro lugar em oncologia cirúrgica, pulei para o INCA. Fiquei no INCA, fazendo a residência em oncologia cirúrgica. E fui colocando currículo. Trabalhei um pouco na antiga Golden, né? Lá na Copacabana, que hoje em dia é a 1000. Eu esqueci o nome do hospital. São Lucas. Isso, São Lucas. Trabalhei, então eu ficava assim. Queria abraçar tudo. Foi uma época muito boa. Deu aula enquanto ainda estava para curso técnico, enquanto ainda estava na graduação. Sim, E continuei. E comentou que foi acadêmico bolsista. Sim. Por qual programa, se recorda? Eu sei que eu fiz nos servidores. Qual foi o programa? Provavelmente do Estado, né? Sim, porque o Estado. Estado. O programa de acadêmico bolsista. Acadêmico bolsista. Fiz interno também, internato. Eu fiz tudo. É uma formação bem intensa. E após a residência, teve algum outro pós-estudo? Eu só fiz mesmo do bombeiro, que foi do curso de major, que valeu como pós-graduação, o diploma é pela UERJ, de gerenciamento estratégico. Eu não fiz outra pós. Tenho experiência vasta em UTI, mas não cheguei a fazer pós. Entendi. Então, além da formação básica, a graduação, o curso técnico de enfermagem, a graduação e depois essas 2 residências com o curso do bombeiro. Isso.
curso do bombeiro. As principais áreas de atuação da senhora? A senhora falou sobre a questão de intensivismo. Sim, minha principal área era emergência. Eu sempre fui apaixonada por emergência, aquela correria, né? Eu sempre gostei daquilo. E CTI, terapia intensiva. Eu sempre gostei muito. Adulto. Adulto. Tive uma pequena experiência com criança, mas a minha área mesmo é adulto. Como a senhora ficou sabendo do concurso do bombeiro? Eu dava aula. Eu já tinha feito da Marinha, tinha passado, mas não tinha. Tinha passado, mas não fui classificada, mesmo fazendo 80 pontos, porque era para o Brasil inteiro e foi complicado. Tinha passado para a prefeitura, no quis ir porque ia trabalhar em Antares, era perigoso. Tinha passado para o Getúlio, para a UERJ, estava na fila aguardando, me chamaram alguns anos depois, e para o Federal. Alguns anos depois eu fui para o SAD, da Lagoa, depois para o Cardoso Fontes. Eu startei vários concursos. E o Exército eu não quis fazer, porque eu fiquei assim fiquei com medo do treinamento, que falaram que era muito rigoroso, que tinha que montar e desmontar a arma rapidamente. Eu, não, peraí, vamos aguardar um pouquinho. E o bombeiro, eu dava aula, os alunos do curso técnico me falaram dando aula. Professora, abriu o concurso para o bombeiro. Oi? Aí eu que fui fazer, porque eu até então nem sabia. Que eram vários concursos abrindo todos de uma vez. Comentou sobre o concurso para a Marinha. Você já tinha algum tipo de expectativa sobre ser militar? Sim, eu sempre gostei, porque eu fiz o meu estágio na aeronáutica, de técnico de laboratório. Aí eu tive esse convívio com os militares. E depois eu fiz o estágio do curso de técnico de enfermagem, que na época era auxiliar, não existia técnico, na aeronáutica também. E depois, como enfermeira, eu voltei para a aeronáutica também, fazendo esse, tipo, um estágio por interesse, né? Sem ser remunerado. Fiz lá também. Então, eu gostei muito dessa área militar. Por isso que eu tentava entrar. Entendi. Como que foi esse processo seletivo de Olha, eram ingresso? 300 e algumas coisas de vaga, 360 vagas por aí. Não, 360 candidatos para 7 vagas. Exatamente 7 vagas. Não era tão concorrido como hoje em dia, mas mesmo assim não era tão fácil. Possivelmente pelo número de enfermeiros formados à época, né? Sim, As escolas, sim, me parece que eram poucas. sim. A senhora vê algum outro motivo ou não? Eu acredito que o quantitativo de profissionais eram poucos. Entendi. Eu acredito, não era a demanda que tem hoje. E foi muito legal porque eu trabalhava no Getúlio, no CTI. Então, a primeira prova que teve, nessa época eu fazia residência no INCA. A primeira prova foi a discursiva, discursiva não, a múltipla escolha, e eu fiz 60 pontos, que dava para passar, mas mesmo assim não era top, pela quantidade de pessoas que também fizeram 60 pontos, 70. Eu ficaria na classificação na época do 37º para 7 vagas. Então teve a prova discursiva, que era a prova prática oral, que na verdade era discursiva. E a minha caiu doenças neurovegetativas e grande mal epilético. Fale tudo que você sabe sobre doença neurovegetativa e grande mal epilético. E não era a minha área, que eu trabalhava no CTI, eu não vivia muito isso. Eu vivia o quê? Acidentes, PAF, AVC grave, pessoas no CTI. Então eu fiz a prova e não obtive uma nota boa. E fiquei, acho que em 30º e tanto, e não entrei. Não entrei. Eu, caramba, não entrei, tudo bem. Aí, meu aniversário seria no sábado, eu estava organizando uma festinha na casa de uma amiga. Na sexta noite, eu recebi um telegrama na época, Olha só. que ia ter uma outra prova no domingo, prática oral, e eu fui pescada pela minha pontuação. Falei, como assim? Não estava entendendo nada, não estudei, não sabia o que era. Fui para a festa e o pessoal falou, eu nem ia. Não, eu não vou, eu não passei na primeira, eu vou fazer o que lá que eu não estudei. Não, vai sim, vai sim.
Fui. Cheguei lá, foi quando eu vi Marco Antônio, essa galera. Aí eu soube o que aconteceu. Porque como não existiam enfermeiros no concurso, para ajudar a coordenação do concurso, eles simplesmente, para passar, teria que ter feito, para ser classificado, aprovado no caso, 60 pontos. E eles só chamaram quem fez 62 para cima. Já fizeram uma eliminação sem critério nenhum. Não teve critério. Aí chamaram, como tiveram muitos classificados, aprovados, chamaram uma enfermeira do Corém. Quando a enfermeira do Corém olhou, não, tá errado, tem que chamar todo mundo que fez 60 pontos. Vamos fazer uma outra prova. Aí foi nessa que me chamaram. Eu fui. Cheguei lá, qual era o tema? Perfuração de arma de fogo cerebral, né, PAF cerebral. Fale tudo sobre essa situação. Entrando no hospital, o que fazer? Aí eu coloquei desde a emergência, como atender o cliente, levando o suporte todo feito aparato, prestação de cuidados, indo para o centro cirúrgico, a cirurgia. Aí coloquei o papel do enfermeiro durante a cirurgia, saindo da cirurgia, indo para o CTI, recebendo, coloquei tudo. Fiz 4 folhas, minha letra pequenininha, frente e verso, frente e verso, frente e verso. E eu vi que ninguém levantava. Eu falei, gente, tem alguma coisa. Eu vou ficar para ver o que vai rolar. Aí estou lá esperando. Marco Antônio, meu colega. Mas, professora, não teria uma dica? Para nós é um tema muito vasto. Você conhece Marco Antônio? Ele fala todo rebuscado, né? Aí ela falou assim, eu não posso dar dica. Professora, por favor, pensem também no aspecto do ambiente. Oi, ambiente. Em tempo, o piso ao qual me referia, antiderrapante, paredes claras, lavável, iluminado, box separados, o leito tal. Comecei a falar do ambiente. Aí pronto, minha nota foi 9, se eu não me engano, 9,6, 7. E eu, de 30º e tanto na colocação, subi para 8ª. 8ª, não tinha entrado ainda. Aí foi assim, entre Marco Antônio, Denise, Sheila, Paulo Pereira, Merlino, Márcio e eu, a diferença de milésimo de 97,1, 97,2, 98. E entre eu e o 06, o 07, tinha um tal de Silvio, que estava ali na 7ª colocação. E no dia do TAF, eu descobri que o Silvio tinha passado também no Niterói, Pedro II, né, Niterói? Antônio Pedro, e optou para ir para lá. Aí foi quando eu subi para a 7ª e entrei. Olha só. Uma vez passadas essas etapas do processo seletivo, teve o TAF, não teve? Sim, teve o TAF. Como que foi? Teve o TAF. O TAF foi interessante, porque eu estava acima do peso, 10 quilos, porque eu fazia residência no INCA na época. E lá tinha um tal do café da manhã com doce e almoço, de tarde lanche, pão e bolo, e trabalhando muito. Quando eu descobri que eu tinha que fazer TAF, eu falei, não, tem que emagrecer. O que era para fazer? Tinha que saltar, altura de 80 centímetros, saltar, correr de explosão, 15 segundos, correr de resistência, que se eu não me engano, eu não lembro se 1,5 km, 1,5 km e 20 minutos, uma coisa assim. Abdominal, aquela que você deixa a perna fletida, alguém senta no teu pé e você rapidamente, né? Era acho que 30 em 30 segundos, uma coisa assim. E flexão. Flexão, a mulher apoia o joelho. Eu sempre fiz dança, sempre fiz judô, karatê, então eu tinha habilidades para isso. Meu problema era o salto, eu tinha medo do salto. Aí eu comecei a treinar. E nisso eu fechei a boca e em 15 dias eu perdi 10 quilos. A vontade de entrar era tão grande que eles deram 15 dias para nós treinarmos, né? E eu pegava 2 cadeiras, amarrava assim com a fita e ficava saltando. Saltava de frente e sempre derrubava as cadeiras. Até que eu vou tentar saltar de lado. Aí comecei a saltar de lado e eu consegui. Mas a maior dificuldade no dia foi com o abdominal. Que eu começava lento e tinha dificuldade para concluir. Aí a primeira vez eu não passei. Pensei, ai meu Deus, espera para tentar de novo. Só faltava essa.
Aí eu fico observando as meninas fazendo rápido. Eu vou começar rápido. Aí no final, aquela dificuldade, eu puxava os cabelos. Aí o professor, o instrutor, ai, consegui. Ele conseguiu. Você acha que conseguiu? Consegui me descabelar. O cabelo estava dessa altura. Foi difícil, mas conseguimos. Vencido o processo seletivo, veio então o ingresso e o recrutamento. Sim. Como que foi essa experiência de Olha, o recrutamento recrutamento? para mim foi tranquilo. Eu esperava que fosse mais rigoroso. Foi lá em Charitas e era tipo horário de expediente, de segunda a sexta. Sábado e domingo estávamos em casa, eu morava em Madureira. O problema era só esse deslocamento, que tinha que ir para Charita de ônibus e tal. Mas o treinamento em si tinha muita aula teórica e tinha o que eu peguei mais de desafio lá foi andar em cima de um muro, mais ou menos um pouco mais alto do que esse ali, uns 3 metros. De um lado era lixo, do outro lado era concreto, e você tinha que andar e subir e descer do muro, né? Na realidade, um ajudou o outro, e nós, como éramos mulheres, os meninos ajudaram. E passar por dentro de um manilhão, arrastando, porque na época a gente não tínhamos ainda a farda de instrução. Primeira turma, não tinham nem desenvolvido a farda ainda para nós. Então era camiseta vermelha e calça jeans, então com raladinho, né, cotovelo. E eu tive uma alergia, eu tenho alergia a frio e quente. Tivemos que correr, a gente corria bastante e marchar dentro d'água. Entrei na água gelada de Charitas, aí eu fiquei toda corticária. Foi a parte assim mais difícil. Mas na época, os meus colegas de turma, muitos reclamaram. Porque teve um médico que, quando foi nessa de subir o muro, ele escoriou o antebraço, ele era cirurgião. Então, ele desistiu do curso e falou que nós, por sermos técnicos, e não deveria ser tão rigorosos em relação a treinamento, instrução, porque não íamos combater incêndio, né? Nós íamos, na verdade, atuar tecnicamente. Então, as reclamações surgiram, então eles mudaram a conduta do curso, o curso ficou mais suave do que já era. Para mim, no meu entendimento, foi muito tranquilo. E como que foi esse aprendizado, né, de conceitos militares, a ideia de hierarquia, disciplina? Comigo também foi muito tranquilo. Eu não tive problema nenhum, assim, talvez pela minha educação. Meu pai sempre foi muito rigoroso, dentro de casa tinha ordem, não podíamos sair à noite, chegar depois das 22 horas na época, né? As mulheres, os meninos ficavam um pouquinho mais. Então, eu fui educada com muito rigor. Então, o militarismo, no meu entendimento, foi tranquilo, não tive problema. Obedecer a ordem, para mim, já era natural. Uhum. Minha dificuldade foi com a liderança. Mas lá na faculdade, durante as residências, eu comecei a desenvolver a liderança. Que eu não sabia determinar nada. Eu não sabia como pedir para a pessoa fazer, não tinha jeito. Aos pouquinhos eu fui desenvolvendo a liderança. Então, quando eu cheguei lá no bombeiro, eu já tinha isso mais ou menos alinhavado. Temos um panorama da história, onde a Helena se torna enfermeira. Isso. E aí, de repente, a Helena enfermeira se torna enfermeira militar. Isso. O que marcou esse momento em que você falou assim, agora eu sou militar? O que marcou essa transição? Teve algum Na verdade, foi evento, tudo alguma muito circunstância? orgânico. Não teve nada muito marcado. Foi orgânico. Eu fui aprendendo, fui desenvolvendo e fui me adaptando. Eu me adaptei com muita facilidade. O que assim, a dificuldade maior que eu tive logo de começo, de impacto, foi a questão de ter que fazer tudo dentro das regras do diretor. Por exemplo, eu como chefe de setor, a autonomia que eu tinha, eu achava que eu vou mudar o uniforme, eu vou criar novos procedimentos operacional padrão, vou mandar comprar. Quando eu entrei lá, peraí, não é assim. Tem um caminho. Você tem que primeiro provar que aquilo é importante,
fazer relatórios, documentar tudo. São processos, não é assim. Então, essa foi a minha primeira dificuldade, tipo, primeiro impacto. Mas eu me adaptei com isso com muita facilidade. Durante o curso de formação, quanto tempo esse curso durou? Foram 6 meses. 6 meses. Como foi a interação com os outros colegas? Tranquilo também. Não tinha essa diferença de médico. Eu fui da turma da esposa do Coronel Canete, Margarete, que depois ela pediu baixa e depois retornou. Então lá era tudo muito tranquilo, não tinha essa coisa de, sou médico, sou superior. Todo mundo estava no mesmo barco e o treinamento era muito, muito uníssimo ali, muito, muito amigável. A relação com os outros enfermeiros, como foi? Também, minha turma foi só os meninos. E minha aproximação maior foi com as meninas, né? Com a Sheila e Denise. Eu não os conhecia anteriormente. Alguns ali já se conheciam. Tipo, acho que o Márcio conhecia a Denise do meio civil, de outra instituição. Eu não. Então eu fui me entrosando aos pouquinhos. A relação foi boa. A relação permanece boa? Sim, nós não temos muito convívio. Eu acredito que porque o enfermeiro é difícil de manter amizades, né? Eu acredito. Por quê? Trabalhamos em hospitais diferentes, em horários diferentes, moramos distantes. Então, é tudo muito corrido, né? O meu esposo mesmo, ele fala, mas você não consegue cultivar amizade. Não é isso. Eu tive lindas e ótimas amizades, mas a vida separa as pessoas. Um vai para lá, outro vai para cá, horários diferentes. Uma vez terminado ali esse curso de formação, qual foi seu primeiro local de serviço, Então, de como eu trabalho? era mais moderna, eu não tinha opção de escolha. Eu ia ficar onde sobrasse. Eu entrei para a corporação, eu tinha 27 anos. Aí eu pensei, vou casar, vou engravidar. Então eu pensei nessa dificuldade de trabalhar no GSE. Eu queria trabalhar na emergência, porque minha área era emergência. Mas eu comecei a avaliar a situação. Trabalhar no GSE, ambulância, expor, a rua, a diversidade, comunidade e o hospital. Tinha vaga para o hospital. Eu falei, eu vou ficar no hospital, que é um local que eu sou sobre um teto, não estou na rua, você está entrando por desconhecido, você quer o quê? Uma segurança. Então eu já tinha escolhido o hospital antes de saber que eu ia para o hospital. Porque os meninos vibradores, eles queriam ir para o GSE. O Paulo Pereira, o Márcio, Denise e o Merlino queriam para o GSE. O Marco Antônio, por opção, foi para o hospital. E a Sheila também. E eu fui por não ter escolha, mas na verdade eu queria o hospital mesmo. Entendi. E a chegada ao hospital, ali o hospital, qual era o nome do hospital? HCP, Hospital Central Aristarcho Pessoa, que é o único que tem no Rio Sim, Comprido. sim. A chegada ao hospital, como é que foi? Qual setor a senhora trabalhou? Como a minha área era terapia intensiva, eu fui de cara para o CTI. Eu para o CTI, Sheila para o centro cirúrgico e o Marco Antônio para o pavilhão masculino. O Marco Antônio, por ser o mais antigo, era chefe de enfermagem e eu era chefe do CTI, Sheila do centro cirúrgico. E lá já existiam sargentos que eram chefes. Então, nós entramos numa de humildade, chegamos, colamos com o sargento, assim, cara, tô chegando aqui, me passa o serviço aí. Tipo assim, não chegamos, eu sou o tenente, eu sou o enfermeiro, não. Me passa como funciona. Tanto eu como Sheila, como Marco Antônio, entramos com o mesmo molde, o mesmo perfil, de aprender com eles, para depois colocar nossos protocolos. E quanto tempo a senhora permaneceu trabalhando lá na chefia do CTI? Olha, deixa eu calcular aqui. Eu acredito que uns 5, 6 ou 7 anos. Foi bastante tempo. O curso de formação ele acontece em 92 Isso. e ingressa então em 3. 93. Tanto que a minha carta patente é de 93. E saindo então lá desse CTI, ou então se a senhora quiser falar um pouquinho sobre as principais Não, eu vou realizações. falar rapidamente. CTI foi bom porque era totalmente desestruturado. Eu fiquei apavorada. A primeira parada que teve era uma caixa plástica com tudo dentro.
Era ambu, era tubo, era luva, era seringa, parecia sorteio. O pessoal jogava assim pro alto, meu Deus! A desinfecção era com o antigo ácido acético. Aí tinha comadre junto com ambu, você acredita nisso? Tudo junto. Acredito. Eu fiquei horrorizada. Então, eu comecei a... Não existia carrinho de curativo, não existia carrinho de parada. Aí eu comecei a pedir. Coronel Cisne, na época, falecido. Coronel, eu quero um carrinho de parada, eu quero um carrinho de curativo. E foi. E a primeira obra que teve lá com o Coronel Paulo Abreu, que era o diretor, nós mudamos a estrutura e quem fez a planta fui eu. Porque existia uma unidade de queimado, com 3 leitos, mas não existiam os queimados. Porque os queimados, o bombeiro, quando se queima, ou ele morre, ou ele vai para Andaraí, que é onde ficam os mais graves. Ali tinha uma unidade de queimado que recebemos pacientes queimados. Um incêndio no Rei das Tintas, se não me engano, em 94, 95. 2 incêndios importantes que alguns pacientes foram para lá e foram bem cuidados. Só que não era rotina, então eram 3 leitos que ficavam totalmente ociosos. Quando foi feita a obra, eu fiz um trabalho, pena que eu não tenho mais esse trabalho, eu fiz um trabalho provando, eu fiz um trabalho estatístico, com aquela gráfica em pizza, provando que a nossa grande população, era o grupo nosocomial, eram doença cardíaca, neurovegetativas, cardíacas grave, hipertensão. Era nosso público. Não tinham praticamente queimados. Baseado no meu estudo, foi extinta o setor de queimado. Nessa área, fizemos um pequeno descanso para a enfermagem, que a enfermagem não tinha local de descanso. 5, um isolamento. Esse isolamento seria refratário, poderia ser paciente limpo ou paciente contaminado, não importa. E o resto, uma grande unidade coronariana. Sendo que dessa unidade coronariana, 7 leitos, colocamos, até hoje está nesse formato, uma porta de vidro que podia abrir, por exemplo, todo mundo cirúrgico, abre todo mundo cirúrgico. Aqui tem coronariopata ali cirúrgico, fecha coronariopata cirúrgico. E outra coisa, box com chefia de enfermagem, posto de enfermagem com visualização para os leitos que não tinham. Nada disso existia. Então, nesse período que eu fiquei lá, junto com o Coronel Paulo Abreu, eu fiz esse documento, esse estudo, e nós mudamos o CTI do jeito que eu deixei ficou. Que legal. Até hoje. Que legal. E saindo do CTI, quais foram os outros locais? Na verdade, nós começamos a acumular função. Aí me colocaram no CTI e a minha colega Sheila, ela engravidou, ela casou e engravidou seguido. Ela teve, se não me engano, Sheila tem 3 filhos. E eu acumulei CTI, centro cirúrgico, psiquiatria, aí depois eu fiquei nesses setores. Depois eu fui para supervisão, que aí chegaram as meninas 2 anos depois, 94. Rejane, Áurea, o pessoal Brígida. Então essas meninas chegaram, a Rejane foi para o CTI e eu fui para a supervisão, porque eles queriam um pessoal na supervisão com mais experiência. Então fui para a supervisão e mais à frente fui para a chefia de enfermagem. Entendi. A chefia de enfermagem a senhora exerceu durante qual período? Para lembrar, foi 2013 a 2015, mais Entendi. ou menos. Eu entrei depois que o Marco Antônio saiu, fiquei lá, depois eu fui chamada para ir para o CSM, almoxarifado da DGS. Não, primeiro eu fui lá em cima, para o DGP, diretoria de pessoal, para organizar questões que eu não gostei, documentação, que Sheila estava lá. Depois eu fui para o CSM lá, eu gostei. Eu e Vanessa, a gente organizou um almoxarifado para o material da DGS que também não existia. Então a gente foi pesquisar, ventilador eu esqueci o nome, que ventiladores? Exaustores? Eólicos, né? Eu esqueci o nome. Não consigo ter Todo esse aparato. Estantes deslizantes, fizemos um postinho para a enfermagem, no caso para a chefia do setor, e toda a infraestrutura. Organizamos tudo, voltei para o hospital. Tiraram a gente de lá. É assim. A carreira da senhora iniciou em 92, né, com o ingresso efetivo nas atividades em 93, e ela se estende até que período? 2017, que eu fui para a reserva remunerada.
2017. 2017 encerra no hospital. Sim, eu voltei para o hospital e eu pedi para ir para o CTI. Porque como eu tinha essa afinidade com o setor, eu fiquei no CTI até sair. O setor de ingresso foi Exatamente, eu também. fechei o ciclo. E eu também, na época que eu era da chefia, eu acumulava CCIH, que eu fiz um curso de microbiologia no Senai, eu acumulava no CCIH e treinamento. Eu também fazia treinamento com o pessoal. Treinamentos de quais perfis? Na área da Enfermagem, CCIH? é. Entendi. É, Coronel, prosseguindo falando sobre essa trajetória militar, a senhora falou um pouquinho de suas realizações em alguns setores. A senhora poderia destacar aquilo que a senhora acredita ter sido sua principal realização? Aquilo que você se Eu lembra acredito com... que foi no CTI mesmo. Essa questão da desinfecção era muito preocupante. Os critérios, a questão da contaminação era assim, o expurgo, não existia diferença de expurgo e sala de limpeza de material. Depois que eu passei por lá, eu mudei. Tem a sala de limpeza de material e tem o expurgo. Tem um expurgo que tem um triturador para dejetos. E é tudo muito separado. Não existia isso. Essa questão da limpeza, da higiene. Eu me sentia a Florence Nightingale. Separei os pacientes para o grupo nosocomial, levei a lanterna lá iluminando, separei o susto do limpo. Quer dizer, foi assim, realmente foi antes e depois de Helena. Foi assim, muito marcante. As meninas que vieram, o pessoal que veio depois, já pegou mastigado, tranquilo. Nós pegamos muita dificuldade. A questão também dessa relação com o médico foi muito complicado, porque o médico ali, por ser militar, ele se achava realmente numa posição muito distante de nós. E do técnico também. Eles usavam o técnico como se fosse empregado. Tipo assim, ó, vai lá buscar o café, sai daqui. Era assim, um tratamento absurdo. Tanto que eu, quantas vezes eu falo, olha, não pode fazer assim. Ele não é seu funcionário, ele não é seu escravo. Ele é um militar, ele está subordinado a mim. Então, assim, a gente foi colocando nossa posição. Quer dizer, teve a dificuldade por ser mulher, que tinha essa discriminação, esse preconceito, tinha esse preconceito, e teve a dificuldade por ser enfermeiro. Eram duas novidades para eles. Então, nós pegamos a coisa muito rústica, muito grosseira, para ir fazendo esse refinamento. Quando a galera entrou em 92, já tinha um outro perfil, Entendi. já estava diferenciado. A senhora falou 92, mas isso aí seria 92 não, 94. 94, 94. Nós entramos em 92. A senhora falou então sobre sua principal realização, frustrações. O que de alguma forma tem alguma Olha, lembrança? frustração, nem digo frustração, foram dificuldades que foram superadas com o tempo. Essa questão da discriminação do gênero, tinha muitas piadinhas. Ah, bombeiro vai ter mulher agora, vai ter cama de casal nos quartéis. Você não podia pegar um militar meu, vamos ali. Por exemplo, naquela época, nós iríamos comprar os materiais fisicamente. O coronel dava um cheque e você ia nas papelarias comprar, Papelaria União, comprar os materiais. Então, eu ia acompanhada do sargento. Você não podia descer, cruzar a porta do hospital com um sargento que tem que estar namorando, tem caso. Então, tinha muitas essas conversas e partindo das instâncias maiores, dos superiores. Então, isso era muito ruim. Isso foi muito difícil. E como nós vimos do meio civil, que não existe essa diferença, você trata o teu técnico como se fosse teu amigo, né? Porque existe a diferença do chefe para o líder. O líder, ele mostra o exemplo e ele quer ser respeitado. O chefe, ele quer só determinar. Então, eu queria ser uma líder que eu virasse as costas e as pessoas fizessem o possível para não me prejudicar, levasse o serviço da melhor forma pela consideração por mim e não ser aquela pessoa que manda, que determina e acabou. Então, a priori, teve essa dificuldade, essa cobrança que nós mantêssemos distância dos nossos militares e, por ser mulher também, essa cobrança de não ter nenhum contato. Então, na época, hoje em dia não existe mais isso.
Na época isso foi, não digo uma frustração, mas foi uma dificuldade. Entendo, entendo. A senhora comentou sobre preconceito, né, e discriminação. Uhum, Falando especificamente da Helena, uhum, eu vou aqui entrar um pouquinho nesse assunto, seria até um quadro que eu traria um pouquinho mais à frente, uhum. mas aproveitando a deixa. E poderá ser até que eu pergunte algo que já tenha sido comentado, Tá, mas seguindo aqui essa lógica, preconceito por ser enfermagem, por ser enfermeiro. sim, Viveu? sim. Tá? E por ser mulher. Teria Também. alguma relação, algum fato que você gostaria de narrar ou de forma mais É, geral? eu já coisa assim, tipo assim, já aconteceu de eu chegar no CTI e o médico está falando de mim. Ah, porque não faz nada, só serve para enfeitar. Opa, se serve para enfeitar, tá bom, né? Pior se serviço para enfeiar, né? Mas assim, esse tipo de comentário depreciativo partindo de médico. Então, era muito constrangedor. Mas eu não ficava de embates. Eu Uhum. queria mostrar meu valor profissional e o que eu tinha de reclamar, eu ia na direção e falava. Entendeu? Eu não ficava batendo boca com o médico, mas eles faziam questão de depreciar a nossa imagem perante os praças. E isso era complicado. Como que foi a relação? Só está comentando um pouquinho sobre essa interação entre enfermeiro e médico, Sim, que talvez seja uma interação bem antiga, né? é. Mas como que foi a interação com combatentes, com outros profissionais como farmacêuticos, Na dentistas? época não Como que foi? existia um farmacêutico nem dentista. Eu fui da primeira turma de mulheres, né? Até existia um farmacêutico, mas eram homens, né? E alguns de nível técnico, se eu não me engano. Não existia nível superior. Não existia fisioterapeuta. Existia o quê? Capelão, médico e acabou. E combatente. Combatente, tivemos problemas também, porque eles queriam incutir que o enfermeiro fizesse o serviço deles. Como supervisor de enfermagem, nós teríamos que passar nos leitos olhando o ar-condicionado, o fio que está estourado, a infiltração, tudo bem, a limpeza nós olhávamos. Mas essas questões tinha o administrador, no caso o oficial de dia, para resolver, mas o oficial de dia queria que nós fizéssemos. Então isso foi difícil também. Nos colocaram como superior de dia. Eu já, capitão, nos colocaram como superior. Nós fazíamos serviço de superior de dia e de supervisor de enfermagem, fora nossa tarefa de rotina de chefia de setor. Pararam por causa de mim. Por quê? Porque eles não tinham como é que se dá? Funções específicas, esqueci. Funções específicas para fazer, não tinham. Era tipo assim, eu sou oficial de dia, eu sou diretamente subordinado ao administrador. Então eu vou dar uma passada, vou ver o que eu fiz como oficial de dia. Comecei a fazer NGA, Norma Geral de Ação. Eu era capitão, eu era mais antiga, oficial de dia mais antiga. Eu coloquei lá. Ao chegar, o oficial de dia vai ter que fazer o quê? E visitar leito a leito, inspecionar instalações elétricas, inspecionar instalação hidráulica, inspecionar campainhas, inspecionar funcionamento das camas, parte de maquinário. Comecei a colocar. Eu fazia, mas eu escrevi. Quando eu escrevi que nós íamos embora, chegavam os combatentes. Não quero fazer isso. Quem inventou isso? O pessoal da enfermagem. Tira eles, coloca só como supervisor. Aí pronto, saímos do oficial de dia. Até hoje, fisioterapeuta está como oficial de dia, nutricionista, e nós não. Nós Pessoal, saímos. Hoje em dia, e também colocaram a gente como superior de dia. Você já entrevistou a Coronel Brígida? ainda não, ainda não. Então, ela estava comigo na época. Então, o que a gente começou a fazer? Escrever médico. Porque o superior de dia, enfermeira, Uhum. porque o doutor fulano chegou atrasado, não foi para o seu setor. Como assim você está escrevendo médico? Eu sou superior de dia. Mas enfermeiro não pode escrever, mas eu sou superior de dia. Tiraram a gente, Olha entendeu? só. Então, assim, foram coisas, dificuldades ao longo dos anos que nós tivemos, mas que do nosso jeito conseguimos resolver. Pelo menos nós ficamos com a função. Entendi,
Entendi. Sobre esse ponto, teve também em 94 a entrada das FEMs praças. Sim, Como foi receber foi esse muito bom. pessoal Foi no muito hospital? bom, foi muito bom. Porque não existia, né, as mulheres. Então, quando as mulheres chegaram, eu me senti mais confortável, porque era só eu e Sheila. Então, eu falei, finalmente chegaram as meninas. Então, fazíamos treinamento. Na época, eu era chefia do CTI. Levei 4 para lá, que foram maravilhosas, maravilhosas. Elas rapidamente pegaram a rotina do serviço. E eu não tive problemas com as meninas. Não tive. A primeira turma, a senhora comentou, num momento prévio até da nossa entrevista, que quando vocês chegaram no Corpo de Bombeiros, vocês foram recebidas e de alguma forma orientadas por uma Enfermeira. marinheira. Ah, sim, sim. Eu não lembro o nome, uma major da Marinha. Ela que foi nos passar noções de militarismo da parte feminina, como proceder, questão do uniforme, indumentária, coisas básicas. Coisas básicas. Tinha lá um dia que era ela que nos orientava. Quando, Só isso. quando vocês chegaram no hospital, vocês foram os primeiros enfermeiros a chegar no hospital. Sim. Vocês receberam serviço sem enfermeiros ou de enfermeiros outros, civis? Tinha uma enfermeira civil chamada Sônia, mas ela estava quase para se aposentar. Então ela era muito de conversar. Batia papo, falava de culinária, mas de profissionalismo nenhum. Ela tinha muita afinidade com escala. Quem nos passou serviço de verdade foram os sargentos. No Entendi. meu caso, Pimentel, no CTI, Sheila, o Lázaro, no centro cirúrgico, e o Marco Antônio, um outro sargento que eu não me recordo o nome. Mas cada um passou para os seus respectivos chefes de serviço. E eles eram muito bons no que faziam. Eles estavam levando até aquele momento sozinhos. Entendi. Durante esse período, né, de 92 a 17, que a senhora relatou, então 25 anos, Sim, né, se deu um crescimento bem intenso da enfermagem e da participação da enfermagem sim. nesse ambiente, né, militar. A senhora teve alguma participação nisso, em solicitar corpo de enfermagem para o hospital, que foi o seu Várias principal vezes, ambiente de... como chefia. E antes de chefia, levava parte de documento com o Marco Antônio. O Marco Antônio foi meu chefe a priori, quando ele saiu eu entrei. Não, ele saiu, entrou Sheila por um curto período, depois eu entrei. E sempre pedimos pessoal, porque houve uma defasagem, muito absenteísmo, o pessoal que ia para a reserva, o pessoal que entrava de licença, falecimentos, muitos falecimentos. Então a gente perdeu bastante gente. Era complicado. Era um cobertor curto. Você tinha que estar. E ainda colocava o nosso pessoal para fazer atividades extra hospital. Porque o cartão de visitas da corporação é o GSE, né? Atendimento para o público. E não o atendimento interno para nós mesmos. Eu trabalhava com o nosso atendimento interno, os bombeiros militares e seus dependentes. Então, nunca foi prioridade aquilo ali. Então, nós ainda tínhamos que pegar nossos militares e colocar para evento, para carnaval, para projeto Pracinha, para Ano Novo, Réveillon. Então, nossa escala sempre foi muito complicada. Entendo. É, a senhora entrou segundo tenente, Sim, com perspectivas de ir a capitão, sim, e foi à reserva na condição de tenente-coronel. sim. A senhora poderia falar um pouquinho sobre como que se deu essas promoções? A senhora teve alguma participação nessa ampliação de postos, de quadro, ou simplesmente seguiu o fluxo das Na circunstâncias? verdade, nós seguimos o fluxo mesmo. A única, assim, que eu posso dizer, uma humilde participação, na minha monografia para major, não é que nós fazemos aquele trabalho acadêmico, né? Eu coloquei o CAO, quadro, no período do CAO. eu coloquei a formação do quadro de coronéis e colocando o enfermeiro como de DGENF, Diretoria Geral de Enfermagem. Eu fiz um cronograma, eu fiz um esboço
do que seria a nossa atuação a nível de independência com a gerência médica, porque sempre houve um problema em relação a essa dependência com a diretoria médica para resolver tudo por nós. Eles decidem quem fica no CTI, quem fica no centro cirúrgico, quem sai do hospital, quem entra. Ah, eu gosto da enfermeira tal, que ela é minha amiga. Então, traz ela para a chefia. Então, eles interferiam demais na nossa administração, como interferem até hoje. Então, na minha monografia, o nosso desejo era criar uma diretoria, não a nível de financeiro, era mais administrativo mesmo, era uma gerência administrativa. A diretoria geral de enfermagem, totalmente subordinada, lógico, à diretoria médica, mas não dependente, não com tanta interferência direta. Que houvesse uma interferência, um bom relacionamento, uma boa vizinhança, como existe na diretoria na DGO, de odonto. Esse era o nosso sonho e eu fiz uma monografia falando sobre isso, no CAO. A senhora fez o CAO, então, com esse trabalho? Sim. E fez também o curso... Tá lá, se quiser pegar lá no CEPAP, tá o registro lá. E fez também o curso superior de comando? Fiz o curso superior de comando. E em que área? Na verdade, eu informei errado. O superior de comando foi falando da DGENF e o anterior de major, foi falando do PRODAF. PRODAF, a senhora poderia explicar o que significa a sigla? PRODAF é planejamento, desculpa, atendimento domiciliar. Ah, sim. Do paciente do hospital. Entendi. Que eu fui chefe, eu não lembro direitinho da sigla, coloca aí no Google aí, PRODAF. Eu fui chefe do PRODAF por um período, PRODA, atendimento extra-hospitalar. E foi muito bom, uma experiência muito boa. Hoje, se não me engano, é chamado SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Sim, mas no hospital, no bombeiro não tem, foi extinto. Entendi. Voltando para a perspectiva da vivência militar, a instituição, nesses 25 anos, ela mudou muito, né? Quais são essas principais mudanças que você conseguiu enxergar na perspectiva da corporação? De 92 a 2017, tiveram aí transições políticas, né, o contexto histórico, a entrada de vocês marcava um contexto histórico das mulheres nas forças militares. Como que a senhora enxergou? Quais são os pontos que te vêm à mente como principais mudanças? Eu acredito que o enfermeiro tenha mudado muito em relação à qualidade do atendimento. Mudou muito, tanto no GSE, como a parte de ensino, como intra-hospitalar. Nós fizemos a diferença. Porque o enfermeiro tem essa coisa do gerenciamento, né? Prever, prover, não deixar a coisa complicar, resolver antes de acontecer. Então, isso foi muito visível. Não querendo desclassificar, porque cada um dentro da sua área. O médico ele é ótimo dentro da área assistencialista dele, mas o médico como gerente, não são todos, não são para todos. Até porque na formação acadêmica deles não tem muito cadeira de gerenciamento. Nós somos gerentes natos. Então, nós somos muito mais íntimos com essa questão de gerência, de administração de pessoas, de escala, de recurso humano, de ver onde interferir, como prever, como prover. Então, houve uma mudança muito grande no contexto geral, para melhor. Do que era, melhorou muito. E nessas interações, a instituição vai mudando, né? E Helena, esses 25 anos, o que mudou na Helena nessa interação com a corporação? Na verdade, nós mudamos como um todo, né? Maturidade, tranquilidade em relação a todos os processos. A única coisa que me incomodou foi que lá fora, eu também era enfermeira lá fora, né? Eu era enfermeira do Pedro Ernesto, enfermeira do Federal. Eu sentia que com o passar dos anos, nós tínhamos mais respeito, éramos mais considerados,
Tipo assim, se eu sou enfermeira da unidade perinatal, do Centro de Cuidados Especiais com Gestante, quando eu tiver com 20 anos de profissão, eu vou continuar sendo enfermeira da unidade perinatal e vou ter esse respaldo. Não vou mexer com a Helena, que ela é boa no que ela está fazendo. No Corpo de Bombeiro, infelizmente, não é assim que funciona. Eu tinha mais respeito quando eu era tenente dentro do CTI do que depois que eu virei coronel. Por quê? Você é uma mão de obra que eles colocam onde eles precisam. Ah, mas eu gosto do hospital, não interessa. Você vai lá organizar um serviço do CSM e vai carimbar nota fiscal, te colocam em outra situação. Quando eu falo respeito, é respeito pela tua história profissional, não como pessoa. Como pessoa, como militar, eles sempre me respeitaram como tem que ser. Eu digo na tua história profissional. Você vai ficando mais velho, mais experiente, e aí você vira soldado. Porque eles te colocam onde eles precisam. Entendeu? É diferente o tratamento de um tenente, de um capitão, porque o tenente-capitão ele é mais uma mão de obra. Uhum. Se ele está funcionando bem no GSE, correndo em ambulância, deixa ele lá. Mas o major não pode mais correr em ambulância. Ele tem que gerenciar algum setor. Ele tem que ser da comissão de algum serviço. Ele tem que gerenciar ou ele tem que ser chefe de algum lugar. Então, o problema que eu vi é isso daí. Nem todo mundo tem perfil para chefia. E chefia é uma coisa que todos vão passar. Entendi. Entendeu? Entendi. Pensando numa perspectiva retrógrada, né, olhando essa história, teria alguma lembrança marcante, alguma coisa que a senhora gostaria de compartilhar? E, na sequência, a gente vai para um quadro que é perspectivas. Tem algo mais marcante? Na verdade, tudo é marcante, né? Quando nós passamos do meio civil para o meio militar, na verdade, essa transição que é mais marcante. Porque, por exemplo, eu fui presa. Isso foi marcante. Eu fui presa assim que eu entrei, como tenente. Por quê? Eu pensava que no meio civil era igual ao meio militar. Então, eu era chefe do setor, eu tinha militares que faziam plantão um para o outro. Normal, e lá era permitido fazer troca de plantão, permuta, né? Uhum. Só que aí o militar que estava pagando o serviço, que estava executando o serviço, entrou de férias e continuou trabalhando. E eu não atentei para isso, que no meio civil isso acontece direto. Só que o pessoal administrativo estava de olho no setor e o diretor, na época, me chamou e falou assim, Helena, o seu militar está vindo de férias trabalhar. Não pode. Oi? Não pode. Isso daí é passivo de punição. Se você autorizou, você vai ficar presa. E se eles fizeram a revelia, eu vou prender eles. Eram 2 militares e eu, 2 cabos e eu como tenente. Aí eu falei, diretor, eu autorizei, porque os 2 são tecnicamente igualados, são bons tecnicamente. E lá fora eu não via problema nisso. Aqui eu não sabia, não fui informada que não poderia. Ele, não, se você falar que você... Não, eu tenho palavra. Se estou falando que eu autorizei, pode me prender. Pode me prender. Aí eu fiquei entre Natal e Ano Novo lá. Tipo, detida, né? E eu falei para eles, olha, não façam isso mais, né? Quer dizer, não pode. Outra situação interessante, essa me marcou, a questão dos uniformes. Porque o pessoal do CTI trabalhava de branco. E nós tínhamos grande queimado, pacientes acamados, úlceras enormes, feridas, cirúrgico. E eles se sujavam muito de branco. E iam para o refeitório sujos. Sangue, secreção. Aí lá fora existiam os uniformes. No centro cirúrgico existia um uniforme. Aí eu cheguei para o diretor, Coronel Cisne ainda. Falei, coronel, fiz lá a parte, desenhei os modelos. Eu gostaria de solicitar o uniforme para os meus militares. Não. Eu como? Não. Mas no meio civil? Não. Helena, eles vão usar o uniforme, vão descer, vão para o rancho com esse uniforme, eu vou prender eles e você. Eles não vão descer, coronel. Vão. Não quero. Beleza. E o sub dele, o Coronel Paulo, era mais acessível. Aí eu fiquei esperando nisso, eu fui lá na lavanderia, já desenrolei com a costureira. Entreguei os modelos, olha, é assim, fica no gatilho aí. Assim que for liberada a compra do tecido, você já faz.
Desenrolei, esperei entrar de férias. E tinha o Coronel Martiniano, todo mundo falecido. O Coronel Martiniano, que era da lavanderia, que era colado com o Coronel Cisne. E todo mundo ficava de olho no CTI, setor fechado, sempre é alvo de muita observação, porque é onde entra mais dinheiro, é onde entra o material mais caro, a equipe é fechada, então eles tinham muito... O Coronel Cisne entrou de férias, eu fui no Coronel Paulo, levei a parte. Coronel Paulo, eu ia pedir o Coronel Cisne, mas ele já foi, só pode. Ah, claro! Assinou. No que ele assinou, eu fui correndo na costureira e fiz as roupas. Só que o Martiniano, o chefe da lavanderia, mas o Coronel Cisne não quer. Mas o Coronel Paulo autorizou e agora ele quer o diretor. Pronto. Quando o Coronel Cisne botou o pé no hospital, eu fui correndo para explicar, o Martiniano foi na frente e fez a fofoca. E eu sei que eu, no meio do corredor, o coronel parou assim, Helena, eu falei para você que não quero. Olha só vou te falar agora. Eu vou prender eles e você. Se eu ver algum deles aqui fora de uniforme. Sim, senhor, isso não vai acontecer, sim, senhor. Fui correndo para o CTI e fiz a reunião. Reunião! Naquela época tinha um tal de prender no portão. Era a prisão por... Não tinha negócio Verbal, de né? documento. Se ele te desse 5 dias, era 5 dias, 10 dias. É assim. Aí eu falei, olha, o Coronel Cisne chegou, ele falou que não quer ver ninguém de uniforme no rancho, nem passeando, nem entrando no carro. Se vocês forem, se ele me prender, se ele me der 5 dias, eu vou dar 10 para vocês. Se ele me der 15, eu dou 30 para vocês. Combinado? Combinado. Eu morrendo de medo, mas deu tudo certo. E depois disso, mais uma coisa que eu mudei. De lá para cá, todo mundo no CTI uniforme. Tem um uniforme próprio do CTI e quando o indivíduo sai, a roupa fica lá no CTI. Exatamente, como é normal. Chuveiro, tomar banho, né? Essa coisa da limpeza, da higiene, foi muito marcante. Foi muito E marcante. com a roupa branca, eles saíam do mesmo jeito. Iam para o rancho e voltavam para o setor. A roupa contaminada do mesmo jeito, né? Muito contaminada, muito. Essas lembranças são aí as peculiaridades, né? Da história da senhora. Como que foi essa história de 25 anos e a vida pessoal? O Corpo de Bombeiros, ele afeta, né? Uma das áreas de atuação, penso que afetam como um todo. Mas foi difícil conciliar? Gerou dificuldade? Ou gerou facilidades? Como que foi essa Como já te história? falei anteriormente, eu não tive dificuldade. E assim, eu lá fora nunca fui militar. Não gostava que ninguém soubesse que eu era militar, não gostava nem que soubesse que eu era enfermeira. Não gostava. Então, eu não tive esse problema. Eu lá fora não tem esse perfil. Eu sou o que você está vendo aqui. Trata todo mundo igual, amizade, entendeu? No meio civil, eu sempre fui amiga dos meus praças, dos meus colegas. CTI, a gente tem muita proximidade com o médico, muita amizade com os médicos. Então, assim, eu não tive essa coisa. Eu não levei o militar para casa. Para mim era um trabalho, que eu tinha um local, era uma fonte de renda fixa. A carteira me facilitava para entrar no banco, para não ter que tirar tudo da bolsa. No carro também, quantas vezes fui parada da Polícia Federal, indo para o Carnaval, indo para Rio Petrópolis. Senhora, documento, eu mostrava a carteira, senhora, boa viagem. Então, assim, o bombeiro me facilitou algumas coisas por ser bombeiro, mas isso nunca interferiu na minha vida pessoal. Entendi. Coronel, estamos chegando à parte final. Eu vou fazer aqui 4 perguntas, que são perguntas mais reflexivas. Coronel, o que é ser enfermeiro para a senhora? É muito bom. A profissão em si me trouxe um conhecimento que eu pude usar na minha vida pessoal, no dia a dia. Ajudei muitas pessoas, vizinhos, familiares, orientando em relação ao medicamento, procedimento, sinais, sintomas. Hoje em dia, na minha família, eu sou referência. As pessoas não fazem nada sem antes falar comigo. Entendeu? Tipo assim, eu tô com um irmão mais velho, 74 anos, alcoólatra, que está apresentando já demência senil por conta do álcool. E tem um outro irmão, o não tão mais velho, de 72, que apresentou sinal de Alzheimer.
Então, assim, as esposas, antes de ir para o médico, me procuraram. Helena, o sintoma é esse, o que eu faço? O que pode ser? Ó, é cirurgia. Tudo que eles precisam, eles referenciam a mim, primeiro. Acho que eu devo operar ou não devo operar? Devo fazer isso ou não? Porque, pelo meu vasto conhecimento, o período que eu trabalhei em hospitais grandes, Getúlio Vargas, Pedro Ernesto, Andaraí, Miguel Couto, e essa coisa com a emergência e essa clínica por conta de CTI, eu ganhei a confiança das pessoas. As pessoas, antes de ir para o médico, perguntam para mim. Eu acho isso legal. O enfermeiro ele tem isso, essa visão holística, que às vezes o profissional, por ser especialista, não vê. É ortopédico, mas por trás daquele ortopédico tem um problema articular, tem um problema emocional, tem outra comorbidade, e nós, como enfermeiro, podemos ver isso tudo. Então, ser enfermeiro, para mim, me trouxe muitos benefícios ao longo da vida. Até cuidar de bicho, eu tenho afinidade mais de cuidar de um gato, cachorro, por essa minha prática de anos. E o que é ser militar para a senhora? Então, ser militar nunca subiu à minha cabeça, eu nunca levei isso na minha vida privada. Eu descia, cruzava aquela escadaria ali, a porta, eu queria esquecer isso. Não que fosse ruim, mas eu nunca quis levar a coisa da rigidez, da disciplina, dessa coisa exagerada, até porque o bombeiro não tem isso tão exagerado, são mais as Forças Armadas. Mas eu tenho colegas sargentos, mulheres do bombeiro, que em casa são sargentões, entendeu? Eu não, eu sempre fiz essa diferença. Minha casa é minha casa. Tem gente até hoje, assim, claro que minha família sabe que eu sou militar, mas tem vizinhos, pessoas que nunca souberam que eu era militar, que eu nunca levei isso na minha vida particular, entendeu? Entendi. O que o CBMERGE representa para a senhora? O que o CBMERGE representa? Para mim, como já te falei, eu associo a vida militar com o CBMERGE. O CBMERGE, para mim, foi uma segurança que eu ainda acho que poderia ser melhor. Em relação, por exemplo, à remuneração, nossa remuneração caiu muito. Meu poder aquisitivo enquanto tenente era muito maior do que meu poder aquisitivo como coronel, como capitão, porque as coisas não eram, o custo de vida não era tão alto, as coisas não eram tão difíceis, essa política veio achatando. Quando eu entrei, se falava isonomia salarial. Realmente aconteceu, para baixo. Se você olhar o salário de um tenente reformado, um subtenente reformado e de um coronel, não muda muito. Não muda muito. Está todo mundo nivelado para baixo. A desvalorização em relação à questão financeira. Lá dentro, a questão de não ver essa questão de pessoal para o hospital, melhorias para o hospital, porque o hospital é o que cuida de nós, da nossa parte de funcionário. Se o funcionário não é bem assistido, como é que você quer ter um bom atendimento à população? Não é mesmo? Então, assim, essa parte do CBMERGE eu acho que deixa a desejar. Poderia investir melhor nessa questão político-financeiro para nós e também para a questão intra-hospitalar. O hospital não teve muitas melhorias, reformas estruturais. O que a gente vê hoje em dia são maquiagens. Melhora não em número de leitos, corporação aumentou. Teria que ter aumentado o número de leitos. Um outro hospital. Chegaram a cogitar de construir um em Campo Grande. E a maioria dos médicos não quiseram porque eles residem na Zona Sul. Então, eu achei que a ideia de Campo Grande seria legal, porque poderia abranger o pessoal da Zona Oeste. Uhum. Caminhos para a enfermagem no CBMERGE. A senhora trilhou uma história de 25 anos. Ainda há a possibilidade, né, de estar intracorporis realizando alguma coisa, alguma contribuição. Mas, olhando projetivamente, a enfermagem ela saiu de um corpo de 7 militares, os primeiros 7. Hoje é um corpo que supera de oficiais, né? Nós temos na ativa acima de 400 oficiais. Praças, um número bem mais elevado. Recentemente foi alcançado, né, dentro do quadro,
há 2 vagas para coronel. Sim, sim, sim. 2 vagas para coronel. Isso foi uma vitória, foi um ganho. Eu aqui de fora fiquei muito feliz. E o que a senhora acredita serem os próximos passos para a enfermagem? Então, a criação da DGENF. Eu acho que isso vai acontecer. Não tem como não existir. Porque é um um grupo grande. Nosso trabalho é muito relevante e diferenciado. Diferenciado. Quando eu falo em criação da DGENF, não é nem a nível financeiro. Vamos criar. Porque eles pensam nisso. Eles vão que nem tem a DGO, né? Eu vou ter recurso próprio. Não. Seria, se houvesse financeiro, beleza, mas seria mais a nível administrativo. Para parar essa hegemonia do médico querer determinar o que nós fazemos aqui. O enfermeiro tem que ter autonomia sobre o seu povo, sobre o seu pessoal. Gerência direta sobre o seu pessoal. E não gerência indireta. Entendeu? Entendo. Então, eu acho que o caminho vai acontecer. É questão de tempo. Aos militares da ativa hoje, nessa perspectiva de caminho e também de norte, o que a senhora diria aos militares enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas, né? São os praças de enfermagem. O que a senhora deixaria de mensagem para esses profissionais? Eu diria para eles persistirem em buscar melhoria na qualidade do serviço e na qualidade do próprio quadro. Persistirem. Por exemplo, a criação da DGENF, voltar com o Prodaf no hospital, que eu achava um trabalho muito interessante, porque a nossa população de idosos está aumentando. Uhum. O Coronel Paulo Abreu, na época, ele queria comprar um terreno ali do lado do hospital para deixar o hospital como geriatria e fazer um outro hospital, ou fazer em Campo Grande. Eu acho isso tudo muito válido. Como eu falei, eu vou repetir, temos que valorizar os nossos profissionais também, não só o atendimento público. O atendimento para o público é a nossa caixa de entrada, é interessante. Mas se o bombeiro não estiver bem, mental, fisicamente, a saúde em dia, como é que vai cuidar da população? Né? Então, essa luta, eu creio que tem que ser continuada. Tanto os enfermeiros como os médicos, outros postos têm que lutar por essa melhoria. Coronel Helena, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Alegria grande estar Falei aqui com a muito, senhora. viu? Não, excelente e muito bom ouvir a senhora. Tá? Obrigado. Obrigado você.